querido irmão, querida irmã, querido Padre Gerson, Diácono Carlos, todos nós que aqui estamos, você que também através da TV Aparecida, das redes sociais, vai acompanhando a nossa Santa Missa. O que é que faz você ser de verdade cristão, cristã, católico, seguidor e seguidora de Jesus? Será que é o fato de você, com tanta piedade, ter vindo até Aparecida? Será que é essa bonita igreja, basílica antiga de Nossa Senhora, ou aquela imensa nova basílica? Será que é lá a sua capela ou a sua igreja paroquial? Ou será que é o fato de você ter como origem uma família muito cristã, muito devota, muito católica? O que é que faz você ser de Jesus Cristo e ser da família dele? É essa questão que nos foi proclamada na palavra de Deus. Exatamente nesse mês de setembro, mês em que a igreja dedica de modo especial a palavra de Deus. Vejam, querido irmão, querida irmã, que no século VI antes de Jesus, o povo estava voltando de um exílio na Babilônia, povo judeu, e chegando a Jerusalém, a primeira preocupação que eles tiveram foi tentar reedificar, construir o seu templo. Aquele maravilhoso templo construído pelo rei Salomão, mas que tinha sido destruído, depredado, roubado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E depois de anos de exílio, foram enviados de volta para a sua terra, e o próprio rei da Babilônia, Dario, falou: reconstruam o templo de vocês, eu pagarei para que vocês tenham de novo esse templo. Reconstruíram, mas esse templo foi de novo destruído pelo exército romano, já no ano 70 depois de Jesus. Tinha sido reconstruído por Herodes pouco antes de Jesus nascer, destruído no ano 70, e nunca mais foi reconstruído. Hoje, lá onde estava o templo de Jerusalém, existe uma mesquita muçulmana, e os judeus colocam as mãos nas ruínas do antigo templo para fazer a sua oração. E no entanto, Jesus, quando ele veio morar no meio de nós, a gente tem a impressão de que ele não deu muita importância àquele templo de Jerusalém, a ponto dele ter dito: podem destruir esse templo, em 3 dias eu reedifico um novo templo. O que será que significa isso? Nós cremos que em Jesus habitava a plenitude da divindade. Deus estava presente em Jesus de Nazaré, e não no templo de Jerusalém, nem nos outros templos. Era ali, naquela pessoa, filho de Maria. Ele era o Verbo divino, que existia desde toda a eternidade. O templo era um espaço vazio, sacrifícios de animais a mais não poder, mas quem trazia a presença de Deus era chamado de Verbo divino, Palavra de Deus. E aí nós entendemos então a mensagem que nos vem do Evangelho. Vocês sabem que Jesus costumava pregar quase sempre ao ar livre, nas praças, quanto muito nas sinagogas, onde se liam os livros do Antigo Testamento, né? No templo, ele não pregava, lá era o lugar dos sacerdotes. Jesus era um leigo, não era sacerdote. Então, toda a mensagem de Deus veio através daquele povo que seguia Jesus. Estava Jesus pregando, quando de repente falam para ele: escute, seus parentes, sua mãe estão aí, querem se encontrar com você.
E é o momento em que Jesus traz para nós novamente um ensinamento importante. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Esse é meu irmão. Essa é minha irmã. Essa é minha mãe. Num primeiro momento, talvez a gente tenha aquela impressão: nossa, Jesus não deu muita importância para sua mãe. Pelo contrário, ele deu a importância real de Nossa Senhora, de Maria Santíssima. Por quê? Porque Nossa Senhora, antes mesmo de gerar o corpo do Verbo Eterno, o corpo de Jesus, ela já havia acolhido e já praticava a palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, a dignidade dessa mulher, a importância dessa mulher estava primeiramente porque para ela a palavra de Deus, ela obedecia essa palavra, ela escutava essa palavra e ela mudou toda a sua vida para cumprir o que essa palavra pedia dela. Daí a dignidade, a importância de Nossa Senhora. E Jesus então sublinha, é isso que é importante. Não é o fato dela ter me dado um sangue humano, um corpo humano, mas é o fato da fé que a minha mãe tem, da fé que essas pessoas têm, e de seguirem essa palavra na qual elas creem, e procuram seguir todo dia. Eu creio que é importante para nós essa mensagem, tanto aquela para os judeus, que hoje continuam ainda praticando a sua fé, apesar de não terem o seu templo, como para nós cristãos. Meu irmão, minha irmã, qual é a importância da palavra de Deus para você? Não confie numa medalha pendurada no pescoço. Não confie numa imagem, num quadro bonito que você tem. Tudo isso é bonito, tudo isso é simbólico. Como essa igreja é bonita, como a Basílica Nova está ficando maravilhosa. Mas não confie nisso como sendo isso que vai identificar você como cristão e como cristã. Absolutamente. Quanta gente passa por dentro dessa basílica, passa por dentro das igrejas e não tem fé em nada, e não pratica nada da palavra de Deus. Pode visitar a basílica todos os anos, mas se a palavra de Deus não for um compromisso na minha vida, se a palavra de Deus não tem significado, não ressoa em minha consciência, para me fazer pensar como Deus quer, para me dar força de cumprir o mandamento de Deus, mesmo que contrarie de vez em quando o meu jeito de ser, mas é essa palavra que conta, é essa palavra que faz de você irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, irmã de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe, pai, é por aí. Por isso que, quando o nosso povo se reúne, forma uma assembleia fraterna, como vocês que vieram de tantos lugares diversos, não se conhecem, mas de repente estamos aqui como uma família de Jesus, e nos olhamos uns aos outros, nos queremos bem. No momento que isso acontece, começa a existir uma verdadeira igreja, uma verdadeira assembleia, uma verdadeira presença de Deus no meio de nós, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou aí no meio deles. Guardem isso bem dentro do coração de cada um de vocês e peçam a Deus nosso Senhor que os ajude a crescer na fé. E nesse mês de setembro, nunca se esqueça, nunca deixe, querido irmão, querida irmã, nunca deixe de ter a sua Bíblia aberta diante dos seus olhos. E faça que essa palavra de Deus seja alguma coisa que ecoa na sua vida e que você ajude também outras pessoas a encontrarem essa palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós não pertencemos à família de Jesus. Mesmo com o nosso atestado de batismo, com a nossa crisma, com todos os sacramentos, se eu não levo a sério a palavra de Deus, eu não sou da família de Jesus.
Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse. E nós confiamos que essa palavra de Deus é que vai nos salvar, vai nos iluminar, vai nos fazer crescer na fé e vai arrancar do nosso coração tudo aquilo que é contraditório à palavra de Deus. E são tantas as palavras contraditórias que a gente vai ouvindo das autoridades, vai ouvindo dos meios de comunicação, vai ouvindo das amizades da gente. Se eu não tenho a palavra de Deus bem clara a cada dia diante de mim, certamente eu vou acabar perdendo a minha identidade de irmão e irmã de Jesus. Nossa Senhora, aquela que ouvia a palavra de Deus, meditava no seu coração, e ela via essa palavra que ia se cumprindo na vida do seu filho. Ela via essa palavra que foi se cumprindo na vida das primeiras comunidades cristãs. Ela nos ajuda a ouvir com o coração a palavra de seu filho. E ela vai ajudar a mim, ajudar você também a cumprir essa palavra. Deixe a sua Bíblia aberta diante dos seus olhos, mas deixe que a palavra de Deus penetre no seu coração. E peça ao Divino Espírito Santo que dê força para você. Ainda que nós dessemos um pequenino passo, cada dia, no cumprimento da palavra de Deus, nós certamente estamos nos tornando cada dia mais identificados como irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso único Salvador, e aquele que quer que nós sejamos membros da sua família aqui na terra e um dia também lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. What?